Isso aí, galera, um pouquinho de Dire Straits pra gente se entreter um pouquinho nesse momento de reclusão, de isolamento, não é? Então, estamos de volta com a nossa segunda aula. Bom, para quem quiser saber, não é muito da época de vocês, mas essa música é de uma banda bem famosa chamada Dire Straits e o nome da música é So Far Away, né? Nesse momento, os senhores se encontram so far away from me that I just can't see. Então, vamos lá. Embora não possa vê-los, né? Logo, logo a gente começa a ministrar as nossas aulas online também. Então eu poderei vê-los. Mas por enquanto, como eu estou gravando o vídeo, pensando em vocês, mas sem a possibilidade de conversar com cada um de vocês, a gente trabalha so far away. Tudo bem. Olha só. Então agora eu peço que os senhores peguem em mãos o segundo fluxograma. O fluxograma do procedimento comum, parte 2, que contém o encadeamento de atos, o desenrolar dos atos processuais relativo às fases ordinatória ou de saneamento e a segunda, né, a terceira fase, ou melhor, a fase instrutória ou probatória. Só para recordar, estudamos na primeira aula a fase postulatória, estudaremos agora a fase ordinatória ou de saneamento, estudaremos agora a fase instrutória ou probatória e estudaremos também a fase decisória. Muito que bem, então, prosseguindo, fase ordinatória ou de saneamento. No fluxograma de vocês é aquela fasezinha em que tem lá uma listra vermelha assim separando, né, o fluxograma entre fase ordinatória de saneamento e da fase instrutória ou probatória. Pois bem, e aonde começa a fase ordinatória ou de saneamento? O que é a fase de saneamento? A fase de saneamento é a fase em que o juiz coloca ordem ao processo. O próprio nome está dizendo ordinatória, coloca ordem. O próprio nome está dizendo saneamento, o juiz vai sanear, o juiz vai tirar as irregularidades, o juiz vai deixar tudo organizado, não é? Seria uma fase organizacional do processo. Muito que bem. Superada então a fase postulatória, a fase de estruturação daquilo que o autor pede porque ele pede, contra quem se pede, a fase em que o réu resiste porque resiste contra quem resiste. Nós temos então a fase ordinatória de saneamento em que o juiz vai organizar o processo, vai colocar ordem na casa, vai sanear os problemas que nós veremos que possam acontecer. E como começa essa fase? Essa fase começa então com a petição do autor e do réu. Lembram que na nossa última aula nós dissemos que, olha, a fase postulatória termina com a impugnação do autor à contestação do réu. Beleza? Mas e qual é o próximo ato? Se vocês pegarem o fluxograma da aula passada, peguem aí, tá? Professor, 30 segundos? Não. Imediatamente não vou dar porque você pode pausar. Pausa aí. E pegue o fluxograma da aula passada. Pegou? Muito que bem. Prosseguimos. No fluxograma da aula passada, vocês vão perceber que o último ato é a impugnação. Mas o último ato é a impugnação do autor. É a impugnação do autor. Mas o antepenúltimo ato da fase postulatória é a decisão do juiz de providências preliminares. A decisão em que o juiz determina no seu último ato, no seu último parágrafo da sua decisão judicial, o juiz diz: intime-se as partes para querendo especificarem as provas que pretendem produzir. Certo? Então, as partes são intimadas e agora começa a fase ordinatória. As partes vão especificar para o juiz, por meio de uma petição, as provas que elas pretendem produzir. Qual que é o prazo? 5 dias, em regra. É uma interpretação sistemática dos artigos 348, 350 e 351 do CPC. Pois bem, petições apresentadas e juntadas aos autos, passamos ao próximo momento. Qual o próximo momento?
é o momento em que os autos voltam ao gabinete do juiz. Para que voltam ao gabinete do juiz? Voltam ao gabinete do juiz para que ele profira uma decisão. É a decisão de julgamento conforme o estado do processo. E aonde que os senhores vão encontrar esse momento processual? Os senhores vão encontrar esse momento processual nos artigos 354 a 357. Peço que leiam, tá? Pausa aí, dá uma lidinha com carinho, é muito importante. Já leram? Então olha só. Professor, eu vi que cada artigo trata de um momento distinto. O artigo 354 trata de uma situação, o artigo 355 trata de uma outra situação, o artigo 356 de uma outra situação e o artigo 357 de uma outra situação. Como que o juiz vai fazer? Olha, é muito simples. O juiz vai analisar se é aplicável cada um dessas situações, se é aplicável cada uma dessas situações. Por isso o nome dessa subfase, desse momento processual, de julgamento conforme o estado do processo. O juiz vai proferir um ato do juiz, um pronunciamento do juiz de acordo com a situação do processo. A primeira opção, qual é? O juiz vai analisar se é a hipótese de aplicar o artigo 354. E o que diz o artigo 354? Que o juiz deve extinguir o processo se estiver diante de uma das hipóteses do artigo 485 ou do artigo 487, inciso 2º e 3º. Ou seja, o juiz deve extinguir o processo se ele estiver diante de uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, inciso 2º e 3º. Certo? Então, olha só. Hipótese do 485, 487, inciso 2º e 3º. O 485 são as hipóteses em que o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. E o artigo 487, inciso 2º e 3º, diz respeito à prescrição, decadência e, por exemplo, um acordo que as partes fizeram. Muito que bem. Eu quero que vocês percebam que aí no fluxograma tem um quadrado em laranja, destacado, ao lado dessa primeira opção em que o juiz profere essa sentença de extinguir o processo. Por quê? Porque se for possível que o juiz regularize esse vício, o juiz deve evitar ao máximo extinguir o processo, perder tudo aquilo que já foi feito. Né? O juiz ele deve tentar aproveitar, isso se chama aproveitamento dos atos processuais, e isso decorre de um princípio importantíssimo do novo CPC, que se chama princípio da primazia do julgamento de mérito. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Esse princípio está previsto nos artigos 317, 282, parágrafo 2º e 488 do CPC. Olha lá o fluxograma. 317, 282, parágrafo 2º e 488 do CPC. O que eles dizem? Juiz, se for possível corrigir o problema, não extinga o processo. Determine a sua correção. Um exemplo. O autor é uma pessoa jurídica. E o advogado do autor juntou só a procuração sem juntar o contrato social. Não juntou o contrato social. O juiz não tem como saber que quem assinou a procuração tem mesmo poderes, se quem assinou a procuração tem mesmo poderes para assinar. Então o juiz está diante de uma irregularidade. Na verdade, o juiz não tem como garantir que o advogado representa o autor, a pessoa jurídica. Então, o juiz determina que junte, olha só, não vou extinguir, porque você, em tese, não tem capacidade, mas junte o documento, certo? Um outro exemplo, trata-se de uma demanda, por exemplo, previdenciária, em que não há uma recusa do INSS em relação à concessão do benefício. Deve o juiz extinguir, com base no 485, inciso 6º, por ausência de interesse processual, uma vez
que o INSS ainda não recusou pagar o benefício, ainda não recusou conceder a aposentadoria para o segurado, né, para aquela pessoa que trabalhou e recolheu as suas contribuições previdenciárias. Olha, nesse caso, deve o juiz fazer o quê? Olha, você requereu? Então, vamos esperar. Suspende o processo, espera para ver se o INSS recusa mesmo a concessão do benefício. Recusou? Opa, então o processo tem interesse. Temos interesse no que o processo prossiga. Porque se o INSS disse não, mas o segurado, o contribuinte diz que, olha, eu tenho direito, deve o juiz analisar se ele tem direito ou não à concessão desse benefício. Certo? É o judiciário que dá a última palavra. Não é o INSS que vai dar a última palavra se ele concede ou não determinado benefício. É o juiz que vai analisar isso. Mas se o INSS disser, concedo, está aqui o seu benefício, você tem realmente o direito. O que o juiz deve fazer? Bom, nesse caso o juiz deve extinguir, não tem o que corrigir. Por quê? Porque o processo é inútil, o processo é desnecessário. A parte queria um benefício previdenciário que o INSS concedeu sem resistir. O INSS concedeu isso administrativamente? Pois bem, né? Então nós vamos perceber, nós vamos estudar isso mais a fundo essa primeira opção, nós vamos detalhar melhor quando nós estivermos estudando o ponto de julgamento conforme está do processo. Mas o juiz pode extinguir o processo já aí, tá? Quando ele estiver diante das hipóteses dos artigos 485 ou 487. Segunda opção, o juiz pode verificar que ele deve julgar. Professor, mas ele deve julgar também? Sim. Por conta de um erro processual? Não, o erro é a primeira opção, é o 485, combinado com 354. Agora nós estamos falando da segunda opção. Mas o juiz vai julgar, professor? Sim. Mas e a fase instrutória que está aqui no fluxograma? Eu quero tanto ver. Não vai ter. Mas o juiz vai então... Tem a fase postulatória, tem a fase ordinatória de saneamento, e aí nós vamos pular a fase instrutório, probatório e passar direto para a decisão judicial? Para a fase decisória? Sim. Quando? Quando estiverem presentes as hipóteses do artigo 355. Quando ocorrer a revelia e os efeitos da revelia, vejam, não é porque houve a revelia que os efeitos da revelia de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial vai ocorrer. Vão ocorrer esses efeitos. Não é certo. Então nós temos que ver isso. Tá? Não é uma certeza de que acontecendo na revelia vão se operar os seus efeitos. Então, assim, verificando que ocorreu a revelia e produzem os seus efeitos, ou verificando o juiz que não são mais necessárias outras provas, além daquelas que as partes já trouxeram ao processo, junto com a petição inicial e junto com a contestação, não sendo necessário nada mais, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido. Por que antecipadamente? Porque está antecipando a decisão, a fase decisória, para agora, suprimindo, passando por cima da fase instrutória ou probatória. Por quê? Porque ela é desnecessária, ponto. Vamos ver com mais detalhes isso depois. Terceira opção, decisão interlocutória de mérito. Então, o juiz vai estar lá diante da primeira opção. Posso extinguir com base no 485 ou 487, inciso segundo ou terceiro? Não, nada disso se encontra presente. Então, não é a primeira opção. Segunda opção, é necessária a produção de prova, tem revelia, tem os efeitos da revelia, posso julgar antecipadamente o mérito? Não, nada disso aconteceu. Então não posso julgar antecipadamente o mérito. Não se aplica o 355. Muito bem. E então, terceira opção, artigo 356. Mas será que eu posso julgar uma parte do pedido? Posso julgar um dos pedidos que o réu fez? Por exemplo, um acidente de trânsito, em que o réu não se opõe ao pagamento dos danos materiais, só dos danos morais. Precisa o juiz esperar a produção de provas até o final para dizer para o réu que ele deve pagar os danos materiais, se o próprio réu concorda com isso? Não, não precisa. O juiz pode proferir uma decisão interlocutória de mérito, né? Proferindo essa decisão interlocutória de mérito, ele resolve aquilo que é possível resolver, deixando aquilo que não é possível para depois. E quando que vai ser possível resolver uma parte do mérito? Quando uma parte do mérito se enquadrar nas hipóteses
do artigo 355, quando uma parte do mérito puder ser julgada em decorrência da revelia e dos efeitos que a revelia opera, ou da desnecessidade da produção de outras provas além daquelas que já foram juntadas aos autos com a petição inicial e a contestação. É isso que é possível. Quando uma parcela do pedido pode ser julgada e a outra não, com base no 355 e no 356, o juiz, com base no 356, especificamente julga uma parcela do pedido. Quando? Quando essa parcela do pedido estiver enquadrada nas hipóteses do artigo 355. Então vejam, quando o juiz pode julgar antecipadamente o mérito, parte dele, parte do mérito, com base no 356, quando parte do mérito estiver enquadrado na hipótese do artigo 355. Ok? Beleza. Quarta opção. O juiz não pode extinguir com base no 354. O juiz não pode julgar antecipadamente o mérito com base no 355. O juiz não pode julgar antecipadamente parte do mérito com base no 356. Então o que o juiz tem que fazer? O juiz tem que proferir o chamado despacho saneador, que na verdade é uma decisão. Então, não sendo possível a aplicação de qualquer das hipóteses anteriores, deve o juiz promover o saneamento do processo, aplicando daí o artigo 357. E, resumidamente, nós vamos ver isso especificamente, mas resumidamente, o que deve o juiz fazer nesse momento processual? O juiz deve sanar irregularidade ou nulidade. Professor, mas o juiz tinha que fazer isso já nas providências preliminares. Sim, mas o saneamento de irregularidade e nulidade, ele deve ser feito a todo momento. A todo momento que o juiz tiver contato com os autos e ele visualizar, ele deve promover o saneamento do processo. Mas a lei, especificamente em dois momentos, lá no momento de providências preliminares e agora no momento de julgamento conforme o estado do processo, na hipótese do despacho saneador, da decisão de saneamento, deve o juiz analisar eventuais irregularidades ou nulidades. Eu peço que vocês lembrem, vão lá no caderno, na nossa aula de nulidade e anulabilidade, na nossa aula de pressupostos processuais de existência e validade. Ok? Ok. O que mais que o juiz deve analisar agora? No despacho saneador, na decisão de saneamento. Veja, a natureza não é de despacho, é de decisão. O que mais o juiz deve analisar? O juiz deve analisar as preliminares que o réu alegou na sua contestação. O juiz deve analisar as preliminares que o réu alegou na sua contestação. Exemplo: cláusula arbitral, ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual, ausência de pressuposto processual de existência, ausência de pressuposto processual de validade. Tá? Tudo isso deve ser objeto de análise, tudo isso e mais o que mais consta, nós vamos estudar isso na contestação, não se preocupem, não se preocupem, nós vamos ver isso na contestação. Tá? E o que mais que deve o juiz fazer? Nós temos que ter uma atenção, porque se o juiz está colocando ordem na casa, o juiz deve pensar no futuro. Olha, eu estou deixando as coisas em ordem para ver o que vai acontecer. Como assim? Veja, o juiz já sabe que a próxima fase é a fase de produção de prova. Ok? E aí o juiz tem que pensar, mas que provas que eu vou produzir? Olha, a produção da prova depende do pedido que as partes fizerem e das dúvidas, dos pontos controvertidos que foram constituídos no curso da demanda. Como assim, professor, pontos controvertidos? Ponto controvertido é o quê? Ponto controvertido é o fato narrado na petição inicial, é o fato afirmado na petição inicial pelo autor que foi impugnado, que foi rejeitado, que foi negado pelo réu na sua contestação, produzindo uma dúvida em relação a um determinado fato, se o fato existiu ou não, como existiu e etc.
Então nós temos um ponto controvertido, um ponto de dúvida. É um ponto sobre o qual recai a atividade probatória. Daí porque o juiz vai ter que dizer, olha, fixa os pontos controvertidos. O réu diz que não houve o acidente. Então quero saber se o acidente ocorreu ou não. O réu diz que não houve o dano narrado na petição inicial. Então quero saber se houve o dano ou não. O réu diz que ele não se encontrava no local do acidente. Quero saber se ele não se encontrava ou não. Então o juiz vai produzir provas com vistas, com objetivo a elucidar essas dúvidas, elucidar esses pontos controvertidos. Ok? Certo? Pois bem. E aí então, logicamente, em seguida o que o juiz deve fazer? Bom, fixou os pontos controvertidos, os seus pontos de dúvida, deve o juiz então escolher quais provas ele deferir quais provas ele entende que são adequadas, pertinentes e necessárias para elucidar esses pontos controvertidos. Por exemplo, ele não vai arrolar testemunha para resolver uma questão técnica. Olha, o ambiente é insalubre, não é insalubre. Olha, o autor está incapaz, não está incapaz. A incapacidade do autor é temporária, é permanente. A incapacidade do autor é total, é relativa. Quem tem condições de examinar, quem tem condições de emitir um posicionamento técnico, um laudo técnico a respeito, é somente um médico nesse caso. Né? Na insalubridade, só um engenheiro. Então, o juiz vai produzir o quê? Uma prova pericial. Mas quem furou o sinal vermelho? Olha isso, o perito, né, vai ter uma dificuldade maior de dizer, porque é mais difícil. Mas a testemunha que estava lá e viu quem furou o sinal tem mais condições. Então o juiz vai deferir a prova testemunhal. Então o juiz vai deferir as provas que ele vai produzir na próxima fase agora, nesse momento. Na decisão de saneamento, no despacho saneador, no momento em que ele está colocando a casa em ordem. Tudo bem? Beleza? Ok. Que mais? Bom, fixei os pontos controvertidos, deferi as provas necessárias, pertinentes e adequadas para resolver esses pontos controvertidos. Bom, então agora o juiz vai dizer quem tem o dever jurídico, quem tem o ônus de provar o quê? Quais fatos são obrigação do autor provar? Quais fatos são obrigação do réu provar? E o juiz vai distribuir isso e vai verificar se é o caso, inclusive porque a lei faz uma distribuição prévia desse ônus da prova. Mas o juiz pode, dependendo das características, peculiaridades do caso concreto que nós vamos estudar em momento oportuno, o juiz pode dizer, olha, quem deveria provar é o autor, mas inverto, réu, você que vai ter que provar isso nesse caso. E justificar fundamentadamente por que está fazendo isso. É nesse momento do saneador. O que mais? Deve o juiz, se entender necessário, designar a audiência de instrução e julgamento para ouvir as partes, para ouvir as testemunhas, etc. E também deve o juiz possibilitar que as partes tragam consensualmente quais são os pontos controvertidos, quais são as provas que elas querem produzir, e uma série de outras coisas, inclusive, podem colaborar na edição do saneador, uma audiência prévia para proferir o saneador, não tem problema. O juiz deve trazer as partes para essa delimitação consensual da atividade probatória, da organização e do saneamento do processo. E com isso, nós finalizamos a fase de saneamento. Essa é a fase de saneamento. O juiz coloca a casa em ordem na decisão de saneamento. Ok? Muito bem. Passamos então à nossa próxima fase, que é a fase instrutória ou probatória. Como começa a fase instrutória ou probatória? Olha, se o juiz, né, colocou o processo em ordem, disse quais são as provas que ele defere que sejam produzidas, por exemplo, perícia, testemunhas. Muito bem. O juiz vai intimar o autor e o réu dessa sua decisão. Olha, deferir perícia, deferir oitiva de testemunha, deferir depoimento pessoal das partes. Então, a bola está com vocês. Aí vocês vão
né? Eu peço que vocês leiam com atenção os artigos 357, parágrafo 4º e 465, parágrafo 1º, 357, parágrafo 4º e 465, parágrafo 1º, para verificarem o conteúdo desses artigos e analisarem e perceberem, constatarem que agora é o momento de o autor e o réu, uma vez intimados da decisão de saneamento, apresentar o que? O seu rol de testemunhas, a sua lista de testemunhas que vão depor em juízo para comprovar os fatos que eles alegam. Além disso, se foi deferida a perícia, é o momento do autor e do réu juntarem aos autos uma petição informando quem é o assistente técnico deles, quem é o engenheiro, quem é o médico da confiança deles, que vai analisar o laudo pericial para eles e dizer se o perito está certo ou está errado, se tem algum equívoco, se tem alguma omissão, falha, etc. Além do que, essa mesma petição pode ser uma petição para tudo, tá? Rolar testemunha, indicar assistente técnico e agora também apresentar todas as perguntas que o advogado e que o assistente técnico entendem que devem ser feitas para o perito. Por exemplo, o autor está incapaz? Essa incapacidade é permanente ou é temporária? É total ou é parcial? O que causou essa incapacidade? E essa incapacidade já existia antes de determinado fato? Essas perguntinhas que são encaminhadas para o perito responder, porque isso é o contraditório, isso é ampla defesa, é a capacidade, é a possibilidade, é o direito da parte influir na produção probatória. Né? Essas perguntinhas são encaminhadas ao perito. O nome dessas perguntas, elas têm um nome técnico. O nome dessas perguntas se chama quesito. O conjunto dessas perguntas são os quesitos. Essas perguntas formam os quesitos da parte, que são encaminhados ao perito para que ele responda. Então, a fase instrutória ou probatória começa com a petição do autor e a petição do réu, arrolando as suas testemunhas, indicando os seus assistentes técnicos e também apresentando o seu rol, os seus quesitos, as suas perguntas que devem ser respondidas pelo perito. Prazo: 15 dias úteis para juntada dessa petição pelos advogados, tanto do autor quanto pelo advogado do réu. Cada um vai fazer a sua petição abrangendo tudo isso daí. Apresentadas essas petições, passamos então à produção de provas. O cartório vai analisar a decisão de saneamento e vai verificar as provas que o juiz deferiu. O juiz deferiu a perícia. Então, vamos lá, o juiz nomeou fulano como perito, manda a intimação para o perito vai dizer se aceita, se não se aceita, quanto que ele cobra, se não aceita, quanto que ele cobra para produzir o laudo, para fazer a perícia e etc. Nós vamos entrar isso no momento oportuno em provas em espécie. Eu só estou apresentando um panorama geral para os senhores. Tá? Então, é o momento de analisar os artigos 369 e 372 e 139, inciso 6º, porque os senhores vão ver que existe uma ordem lógica na produção das provas, que é primeiro a prova pericial e depois a audiência de instrução. Primeiro produz a prova pericial para depois ouvir testemunhas e as partes. Por quê? Porque pode ser necessário ouvir o perito em juízo. Então, primeiro produz a prova pericial e depois fazemos a audiência. Mas o juiz pode, dependendo do caso concreto, nós vamos estudar isso, o juiz pode inverter a ordem e, invertendo a ordem, o juiz pode primeiro produzir, pode fazer a audiência e depois fazer a perícia. Enfim, mas o juiz justificadamente pode inverter essa ordem. Peço que os senhores leiam com carinho os artigos 369, 372 e 139, inciso 6º. Então agora nós vamos produzir as provas, vamos fazer a perícia, artigo 464, nós vamos fazer audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, o juiz pode colher um depoimento do perito para tirar dúvidas que ele tem, o juiz pode tomar o depoimento pessoal do autor, tomar o depoimento pessoal do réu, o juiz pode tomar o depoimento das testemunhas, nós vamos ver quem são os informantes depois.
O juiz pode determinar a requisição de documentos que ele ficou sabendo ali. As partes podem excepcionalmente juntar documentos que elas receberam, que chegou até elas depois da propositura da demanda ou depois da apresentação da defesa. Né? O juiz pode, se sentir necessidade, vistoriar, inspecionar pessoa ou coisa a qualquer momento, é a chamada inspeção judicial. Né? A prova testemunhal, artigo 442, 385, a prova documental, artigo 435, e a inspeção judicial, artigo 481. Certo? Então agora eu quero que vocês vejam. Prova pericial, artigo 464 e seguintes. Audiência de instrução e julgamento, depoimento pessoal, artigo 385. Audiência de instrução e julgamento, depoimento de testemunhas, artigo 442 e seguintes. Prova documental, artigo 435. Inspeção judicial, artigo 481. Muito bem. Aqui o advogado tem que estar preparado, tem que ter estudado bastante o processo antes de ir para essa audiência de instrução e julgamento. A oitiva de testemunha das partes, perito, etc. Por quê? Porque o juiz pode estar convencido de que ele está preparado para julgar ali. Como assim, professor? O juiz vai sentar e vai proferir a sentença? O juiz vai proferir a sentença em audiência. Em audiência. E alguns juízes, inclusive bons juízes, fazem isso. Não é? Ele já está com a convicção formada no final da audiência e fala, gente, eu vou sentenciar, estou pronto. Não vou perder tempo. Não é uma sentença muito complexa, que eu vou ter que escrever 20 laudas. Eu, em uma lauda, relato os fatos, mas uma lauda e meia eu decido sobre as teses jurídicas aplicadas ao caso concreto e já digo quem tem razão ou não. Já digo se é procedente, improcedente ou parcialmente procedente, etc. Ou, inclusive, se é o caso, distinguir sem resolução do mérito. Proferir uma sentença terminativa. Mas, professor, e aí? E aí que o advogado tem que estar atento, para não passar vergonha na frente do juiz e do seu cliente. Como assim, professor? Tem que estar preparado, conhecer o processo em minúcias, em folha, número de folha, documento, tudo, porque o advogado vai ter 20 minutos para fazer as suas alegações finais orais. É uma sustentação oral ali na frente do juiz. Alegações finais orais. Tempo, 20 minutos para cada um. Imagine que vergonha. O juiz pergunta se o senhor tem interesse em fazer a alegação final oral. Você diz que não. E o juiz passa a palavra para outra parte. O advogado usa os 20 minutos e manda ver. Consegue encaixar ali a vinculação das teses e dos fatos que ele narrou com as provas que foram produzidas. Né? Professor, mas o que são essas alegações finais? É o momento do eu te disse, em que você vai dizer para o juiz, olha, eu falei que teve o acidente, e aí você vai dizer qual prova demonstra que teve o acidente. Você vai dizer, eu falei que teve o dano, e aí você vai demonstrar qual prova teve o dano. Você vai falar, eu falei que tinha incapacidade, você vai dizer qual prova demonstra incapacidade. E aí você vai trazer tudo isso, essa questão de fato e prova, para demonstrar que as suas teses jurídicas prosperam, devem ser acolhidas e o pedido deve ser julgado procedente ou não, etc., conforme o caso. Então, estejam preparados, senhores. Jamais vão passar vergonha. Estudem bem e vão preparados para a audiência de instrução e julgamento. Existem juízes que proferem sentenças em audiência. Encerrada a audiência, o juiz pode entender que ele não está preparado para proferir sentença em audiência. E aí ele entende que o caso é complexo e deve ir ao seu gabinete para que ele, com tempo, possa, no prazo de 30 dias, elaborar uma sentença bem feita, uma sentença em que ele leu todo o processo, decidiu todas as teses que os advogados levantaram e diz quem tem razão, de acordo com as provas produzidas na demanda. Nesse caso de sentença proferida em gabinete, é muito comum que o juiz intime tanto o autor quanto o réu, um de cada vez, nesse momento, um de cada vez, primeiro o autor, depois o réu. O juiz intime eles para que eles apresentem uma petição chamada alegações finais. Professor, é a mesma? Eu vou gravar as alegações? Não. As alegações finais orais são presencialmente na audiência de instrução e julgamento. Acabou a audiência, o juiz não está preparado para sentenciar, ele vai permitir que você faça as suas alegações finais também por escrito,
no conforto do seu escritório ou no conforto do seu home office, a depender do caso concreto, certo? Então você vai lá e vai fazer as suas alegações finais, com calma, por escrito. Qual o prazo? 15 dias. Prazo sucessivo. Primeiro 15 dias para o autor, junta a alegação final. Depois 15 dias para o réu, junta as suas alegações finais. Professor, e onde eu vou encontrar esse dispositivo? Vocês vão encontrar essa regra processual prevista no artigo 364, parágrafo 2º do CPC. Artigo 364, parágrafo 2º do CPC. E assim, apresentada essa petição de alegações finais, vejam, senhores, olha o tanto que nós evoluímos no nosso procedimento comum. Petição inicial, aptidão da petição, inaptidão, inépcia da inicial, improcedência liminar do pedido, citação, contestação, providências preliminares, impugnação, etc., saneamento, extinção, não é extinção, julgamento antecipado, não julga antecipado, produção probatória, alegações finais. Olha o quanto caminhamos. Caminhamos muito. Certo? Então agora nós temos o fim da fase instrutória ou probatória com a apresentação das alegações finais. Então, acompanhe comigo. Pause e volte, pegue o fluxograma da primeira aula da fase postulatória. Pegou? Muito bem. Se não pegou, azar é seu. Lá na fase postulatória, estou brincando, senhores, lógico, você vai pausar de novo e vai pegar. Na fase postulatória, começamos com a petição inicial e vamos até a impugnação do autor à contestação apresentada pelo réu. Fase postulatória, petição inicial até impugnação. Segunda fase, fase ordinatória ou de saneamento. Petição de especificação de provas até decisão de saneamento. Petição de especificação de provas, tanto do autor quanto do réu, e decisão de saneamento. Terceira fase, instrutória ou probatória. Petições começa com as petições do autor e do réu, arrolando testemunha, indicando assistente técnico e formulando quesitos no prazo de 15 dias, e termina, depois da produção da prova, com a petição do autor de alegações finais e com a petição do réu de alegações finais, prazo sucessivo de 15 dias úteis. Artigo 364, parágrafo 2º. E aí encerramos a fase instrutória ou probatória. Beleza? Acabou, professor? Não. Agora nós vamos, peço que vocês peguem, faz uma pausinha aí, vai lá, né? Vamos lá no nos nossos arquivos e os senhores vão abrir o último fluxograma. O fluxograma do procedimento comum, fase decisória. Procedimento comum, fase decisória. É a última fase. O processo está pronto para quê? Para resolver a crise de certeza, senhores. Né? O blá blá blá, prova daqui, prova dali, né? Blá blá blá, coloca em ordem, prova daqui, prova dali. Acabou. Agora é a hora do juiz separar os homens das crianças. Agora é a hora do juiz dizer quem tem razão. E o juiz vai dizer quem tem razão por meio de um ato processual que tem um nome muito específico, cujo nome é sentença. E a sentença, nós vamos ver, se tudo correr bem, lá no final do semestre, mas eu acredito que essa também é matéria do próximo professor, do quarto período, né? Em recursos vocês vão estudar pronunciamentos do juiz também. Nós vamos estudar que a sentença pode ter duas naturezas. Ela pode ser terminativa, quando ela não resolve o mérito, previsto no artigo 485, e a sentença também pode ser definitiva ou de mérito, prevista no 487. E aí eu quero que vocês prestem atenção e lembrem do semestre passado. No semestre passado nós já estudamos isso. Quando a sentença é terminativa e o juiz extingue o processo sem resolver o mérito, sem dizer quem tem razão, sem analisar o objeto da demanda, sem analisar a pretensão do autor, né, quando o juiz profere essa sentença,
Né? Professor, e aonde está o artigo da sentença? A sentença está no artigo 203, parágrafo 1º. E no nosso caso é uma espécie do artigo 485. Se houver ausência de interposição de recurso contra essa sentença que extinguiu o processo, nós temos o trânsito em julgado dessa sentença. E com base no artigo 486, essa sentença forma o que nós chamamos e denominamos de coisa julgada formal. E um efeito da coisa julgada formal é que esse pedido do autor que foi extinto sem ser resolvido, sem ser apreciado, ele pode, em tese, nós vamos ver isso depois, porque existem hipóteses que não, sem correção do vício, ele pode, em tese, ser rediscutido em outro processo, sem problema nenhum. Mas isso, coisa julgada formal. Dê uma olhada no seu fluxograma, não assista essa aula sem esse fluxograma. Fica difícil de entender. E a segunda hipótese, a segunda espécie de sentença que o juiz pode proferir é a sentença definitiva ou de mérito. É aquela sentença em que o juiz acolhe totalmente o pedido do autor, rejeita totalmente o pedido do autor ou acolhe parcialmente o pedido do autor. Quando o juiz julga procedente, ele acolhe totalmente o pedido do autor. Quando o juiz julga improcedente, ele rejeita totalmente o pedido do autor. E quando o juiz julga parcialmente procedente, ele acolhe um ou mais pedidos, ele acolhe parcialmente, ele acolhe só um ou 2 ou 3 de vários pedidos que o autor formulou. Uma parcela só dos pedidos. Essa sentença definitiva, essa sentença de mérito, se ela não for desafiada por meio da interposição de um recurso, do recurso cabível, vocês vão aprender no semestre que vem, que é o recurso de apelação, ocorre o trânsito em julgado. Ah, professor, você já falou, com base no artigo 486, certo? Não, errado. Esse trânsito em julgado ele ocorre com base no artigo 502. Por quê? Porque essa sentença é uma sentença em que o juiz resolve o mérito. Essa é uma sentença em que o juiz diz quem tem razão, analisa o objeto, a pretensão da demanda. Daí porque essa sentença faz coisa julgada material. Faz coisa julgada material. E essa coisa julgada material tem o efeito de o pedido do autor não poder, em tese, nós vamos ver que existe ação rescisória, existem umas hipóteses de flexibilização da coisa julgada material, mas o pedido do autor não pode, em tese, ser rediscutido em outro processo. Acaba ali e pronto. Ah, mas eu perdi, eu quero discutir de novo em outro processo. Não pode. Não, mas a sentença não foi muito boa para mim. Não tem problema, você não vai poder discutir mais. Mas não. Mas não, perdeu. Não, mas em tese não pode. Certo? E então, por último, o que encerra o procedimento comum? A última fase. A última fase é composta do quê? Da sentença. Fase decisória. E a sentença pode ser terminativa, sem resolução do mérito, e pode ser definitiva ou com resolução do mérito. Certo? Muito que bem. Pessoal, valeu. So far away from me for now. Né? Daqui a pouco nós estaremos mais próximos quando estaremos gravando as nossas aulas virtualmente aqui online, né? Então poderei ver as carinhas de vocês e vocês vão ter a infelicidade de ver minha cara à distância, né? Tô brincando, evidentemente. Nós vamos ter a oportunidade, vamos ter a felicidade, vamos ter a alegria de estar juntos online e podendo discutir isso daí. Tudo bem? Ok, valeu, grande abraço, firmes e fortes, seguimos em frente, saúde para todos, um abraço.